A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre a revista da Escola Dominical, Lições para Adultos da editora CPAD. Estamos aqui para estudar mais uma lição desse terceiro trimestre do ano de 2024. Temos aí um trimestre muito interessante, onde estamos trabalhando com o seguinte assunto geral: o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Esse é o nosso sumário. Bom, estamos aí ainda começando um novo trimestre e vamos estudar hoje a terceira lição desse trimestre, dando continuidade a esse estudo maravilhoso sobre os livros históricos, Dois livros históricos da Bíblia muito importantes, que têm alguma coisa em comum. São livros escritos intitulados com nomes de mulheres, O livro de Esther, que vamos estudar nas lições posteriores, nas lições mais à frente, e agora, nesse primeiro momento, nas primeiras lições desse trimestre, estamos estudando sobre o livro de Ruth. São dois livros históricos que fazem parte aí do grupo de livros históricos do Antigo Testamento, e esses dois livros têm esse ponto em comum, São livros escritos relatando fatos onde a personagem principal, no caso, são mulheres. Bom, nós temos aqui a terceira lição para nós estudarmos hoje. Nós já estudamos na semana passada sobre o livro de Ruth, de uma forma mais introdutória, Aprendemos sobre em que momento da história o livro de Ruth foi escrito, por quem o livro provavelmente foi escrito. Falamos um pouquinho sobre a história geral dessa personagem, e agora, na lição de hoje, nós vamos trazer aqui um assunto mais pontual. Nós vamos destacar alguma coisa mais objetiva, mais direta em relação à personalidade e à vida, à conduta dessa mulher chamada Ruth. Na verdade, nós, estudando o livro de Ruth, sabemos que o livro tem como os principais personagens Boaz. Boaz é um personagem muito importante nesse livro. Temos a Noemi, A Noemi é uma personagem muito importante nesse livro, e Ruth, que dá o título a esse livro. E nós aprendemos nesse livro como que uma relação sincera, fiel, leal, cercada por um sentimento puro, como essa relação pode produzir frutos extraordinários, maravilhosos. Sem dúvida nenhuma, nós vamos estudar aqui uma lição onde duas mulheres, elas não tinham realmente ideia do que poderia acontecer, que fruto poderia gerar essa lealdade, esse amor, essa cumplicidade que elas tinham uma para com a outra. Noemi sendo sogra de Ruth. O amor dessas mulheres, um amor uma para com a outra, esse respeito, essa mutualidade, essa cumplicidade que existiu entre elas, gerou bênçãos extraordinárias. Foi através desse casamento que surgiu entre Ruth e Boaz, que foi um casamento bem trabalhado pela sogra de Ruth, no caso Noemi. Através de todo esse processo, tivemos o nascimento de Jessé, de Obed, que deu origem a Jessé e que, por sua vez, deu origem a Davi. E nós temos aí a construção da linhagem, da árvore genealógica do Senhor Jesus. Ruth entrou na família, na árvore genealógica de Cristo,
E, na verdade, desse amor maravilhoso, dessa cumplicidade, desse respeito, dessa lealdade, essa amizade pura que existiu entre Noemi e Ruth, acabou dando como resultado a árvore genealógica de onde saiu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas mulheres não tinham ideia de quão importante foi o amor, o carinho e o respeito que elas tinham uma para com a outra, né? Com certeza a Ruth, ela não imaginava quantas bênçãos viria através dessa amizade pura que ela tinha para com a sua sogra. Por isso que o título desta lição é assim: Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Entrelaçadas, unidas, né, pelo amor. E esse amor que surgiu nas duas, diga-se de passagem, esse amor altruísta, esse amor incondicional, esse amor puro e verdadeiro, trouxe benefícios, trouxe bênçãos extraordinárias para Israel, né? E também para toda a humanidade, porque foi através da árvore genealógica, da linhagem, né? Dessa família que surgiu o Senhor Jesus, o Salvador de toda a humanidade. Né? Então, é uma lição muito interessante essa que vamos estudar hoje. Estudar o livro de Ruth é importante. Estudar o livro de Ruth é estudar a família de origem do Senhor Jesus. Então, é muito importante a gente analisar, pesquisar e estudar esse livro para que a gente possa entender como que Deus age, como que Deus trabalha quando existe amor, né? O amor puro, o amor altruísta, o amor verdadeiro, o amor sincero. Deus trabalha de uma forma que as pessoas que vivenciam isso não têm ideia. Não tem ideia da grandeza, não tem ideia do que Deus pode fazer onde há um amor sincero. Onde há um amor verdadeiro, pode acontecer coisas inimagináveis aos olhos dos homens. Repito, seguramente Ruth não tinha ideia do quanto essa lealdade, fidelidade que ela tinha para com Noemi iria beneficiar não somente a ela, mas beneficiar uma nação, beneficiar a humanidade. Tá certo? Bom, o nosso textuário fala assim: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Eu não vou comentar esse textuário agora, porque o textuário faz parte também da leitura bíblica em classe. Mas observe que aqui em Ruth, capítulo 1, versículo 16, esse texto que nós lemos aqui, nos traz uma declaração, uma verdadeira declaração. Nós até utilizamos muito esta passagem aqui em casamentos, né, para falar da cumplicidade, para falar da lealdade, da fidelidade que deve existir entre marido e mulher. Porque, na verdade, o texto aqui, embora originalmente o assunto não esteja relacionado a relacionamentos, né, de marido e mulher, aqui é uma nora se declarando leal para com a sua sogra, mas nós encontramos aqui elementos que são essenciais à relação humana, que são vitais para uma relação humana, isso independentemente de marido e mulher, de mãe e filho, a relação humana, amigos, a relação humana, ela deve ser construída com amor, amizade sincera, com lealdade, fidelidade, cumplicidade. E nós encontramos aqui, nesse texto, Ruth fazendo essa declaração linda, se comprometendo a acompanhar Noemi, custe o que custar, independentemente das circunstâncias.
mesmo ela sabendo que Noemi, humanamente falando, não tinha a menor condição de sustentá-la e de oferecer qualquer perspectiva futura. Mas havia no coração de Ruth um amor que não se explica, um amor incondicional, porque ela sabia que dificilmente Noemi poderia oferecer alguma compensação. Ela sabia que Noemi não tinha absolutamente nada a oferecer a ela, mas Ruth simplesmente amou a sua sogra e colocou no seu coração o propósito de ser leal a ela, de ajudá-la, de cuidar dela, independentemente das circunstâncias. É uma entrega que só pode ser explicada por uma palavra: amor. É uma renúncia da sua própria vida, porque foi isso que Ruth fez. Ruth renunciou sua família, renunciou seu povo, renunciou a sua crença, a sua cultura, né, moabita. Ela abriu mão de tudo isso para seguir uma mulher idosa, para acompanhar uma mulher idosa, que foi sua sogra, mas não tinha mais nada a oferecê-la. E simplesmente Ruth, movida por esse amor inexplicável, um amor altruísta, onde ela abre mão de lutar pelo seu futuro e investe o que ela tinha, né, que eram suas forças, a sua saúde. Ela investe um pouquinho que ela tinha para ajudar, como forma de gratidão, a sua sogra. E aí, meus irmãos, não tem como isso não comover, não mexer, não mover o coração de Deus. Não tem como uma pessoa que ama desse jeito não impulsionar, não atrair as bênçãos de Deus para a sua vida. E foi o que aconteceu com a Noemi, foi o que aconteceu com Ruth. Tá certo? Bom, a nossa verdade prática diz assim: amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Eu quero que vocês observem que a verdade prática está falando que amar uns aos outros evidencia a presença de Deus em nós, mas com detalhe: o amor sem exigir nada em troca. O verdadeiro amor é esse. É quando você se doa, é quando você se dedica, é quando você se empenha por alguém, é quando você resolve se entregar em favor de alguém, e você faz isso sem esperar algum retorno, sem esperar alguma compensação. E isso é o verdadeiro amor. Esse é o amor que se aproxima um pouquinho do amor de Deus. Porque foi isso que Deus fez por nós. Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse amor de Deus foi um amor incondicional. Deus nos amou mesmo sabendo que muitos iriam rejeitá-lo. Deus nos amou mesmo sabendo que muitos iriam virar as costas para o seu Filho. Deus nos amou mesmo sabendo que muitos iriam ignorar a morte do seu Filho por nós. Mas mesmo assim Deus amou. Deus amou o mundo. Amou de uma forma tão extraordinária, tão inexplicável, a ponto de dar o seu Filho em favor de nós. E Deus não sabia que muitos iriam rejeitá-lo? Que muitos não iriam aceitar a Jesus? Deus sabe. Deus sabia e Deus sabe. Mas o amor de Deus é um amor incondicional. Quando nós amamos alguém sem nada esperar receber em troca, quando nós amamos alguém incondicionalmente, nós estamos demonstrando
que nosso coração é um coração cheio de amor, o amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus é isso. O amor de Deus é altruísta, que é, na verdade, algo questionável na sociedade de hoje, porque muita gente fala aí tanto do amor próprio, né, que nós temos que ter amor próprio, você ajudar as pessoas e não ter compensação, você se mata pelas pessoas e não ter compensação. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas pregam muito isso, mas espera aí. A Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Claro que nós temos que amar a nós mesmos, claro que nós temos que ter amor próprio. Eu concordo, deve existir. Agora, o amor que nós temos de Deus derramado em nossos corações nos leva a muitas vezes se doar, se sacrificar às vezes por alguém que às vezes não merece, mas o amor de Deus nos leva a perdoar, nos leva a relevar, suportar. A Bíblia fala que nós temos que suportar uns aos outros em amor. É o amor. O amor nos leva a suportar, a perdoar, a relevar as pessoas. O amor nos leva a praticar o bem para quem não merece. O amor nos leva a se dedicar em favor de pessoas que muitas vezes não faz por merecer, mas esse é o amor verdadeiro, o amor incondicional, o amor altruísta. Tá certo? Quando nós conseguimos amar dessa forma, nosso amor se aproxima um pouquinho do grande, inexplicável e incondicional amor de Deus. Bom, vamos aqui à nossa leitura bíblica em classe, onde temos aqui um texto bíblico, aí nós vamos voltar ao assunto aqui relacionado diretamente a Ruth, né? O texto diz assim, Ruth capítulo 1, versículo 6 até 8, versículos 14 até 19. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. O que nós temos aqui? Bom, nós já estudamos a semana passada que o livro de Ruth começa, os primeiros versículos, com Elimeleque. Elimeleque era o chefe da família. Elimeleque era o patriarca da família. E ele sai com a sua esposa Noemi e seus 2 filhos para peregrinar, e ele chega nas terras de Moabe e ele se estabiliza ali. Tudo indica que ali ele encontrou as condições para cuidar da sua família. Ele fez isso fugindo da fome que estava acontecendo em Belém, em Israel, e ele foi em busca de condições para sustentar a sua família. Só que algo deu errado, humanamente falando. Dentro da ótica humana, alguma coisa deu errado. Elimeleque morre. E aí fica Noemi sozinha. E Noemi tinha os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Os seus 2 filhos se casam com mulheres moabitas. Né? Malom se casa com Ruth e Quilion se casa com Orfa. Só que a Bíblia diz que esses 2 rapazes também morrem. E aí nós temos agora, no versículo 5, uma mulher, no caso Noemi, já de idade avançada, viúva, com as suas 2 noras, e o que elas iriam fazer agora? O que Noemi ia fazer nas terras de Moabe agora? O que ela ia fazer? Nós observando aqui os primeiros versículos da Bíblia, no livro de Ruth, nós não observamos, não percebemos em nenhum momento que essa família foi para as terras de Moabe por iniciativa de Noemi, até porque Noemi era esposa. Era um tempo onde a palavra que predominava era a palavra do homem. E, naturalmente, a iniciativa de ir para as terras de Moabe deve ter partido de Elimeleque, mas agora Elimeleque estava morto.
Agora os 2 filhos de Noemi também estavam mortos. Noemi fica só com as suas 2 noras. E aí o que fazer? Agora nós encontramos no versículo 6, Noemi tomando uma atitude, tomando uma posição. Então aqui eu já percebo uma coisa muito interessante aqui nesse versículo, que é a iniciativa tomada por Noemi. Nós observamos nesse versículo 6 que Noemi, diante do quadro que ela estava vivendo, só, apenas com as suas 2 noras, perdeu completamente o sentido ela continuar naquelas terras. Porque certamente ela foi para lá levada pelo seu marido. Ela foi para lá levada pelo seu marido. Mas agora o seu marido não estava mais vivo. Os seus filhos também não estavam vivos. Então, perdeu o sentido Noemi ficar naquele lugar. Então, nós encontramos agora no versículo 6, Noemi tomando uma decisão. Então, se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Então, ela tomou conhecimento. Alguém comunicou a ela que nas terras originais dela, do povo dela, lá em Belém, o povo voltou a ter comida. Certamente venceu a seca, venceu o estado caótico que se encontrava naquele momento, e o povo voltou a ter alimento, voltou a comer, voltou a plantar, voltou a colher. Então, ela tomou uma atitude diante daquela situação. Ela falou, eu vou voltar para minha terra. É interessante você observar aqui que as coisas começam a mudar a partir do momento que Noemi toma uma atitude. E a atitude que ela teve foi de voltar. Voltar para o seu estado original. Voltar para a sua terra. Às vezes a gente precisa voltar, dar alguns passos atrás. Às vezes a gente precisa voltar em algum ponto lá atrás da nossa vida para refazer um caminho, para refazer uma caminhada que às vezes não está sendo conduzida de forma correta porque tomamos rumos que acabam nos dando prejuízos. E Noemi chegou à conclusão, ela chegou à conclusão que ela precisava, havia chegado o tempo dela voltar para trás, voltar para a sua terra, voltar para o seu lugar, de onde talvez nunca deveria ter saído. Então a Bíblia diz aqui que ela se levantou. E a expressão aqui, se levantar, significa que ela tomou uma atitude. Ela teve coragem para tomar uma atitude. Quantas pessoas estão padecendo e indo de mal a pior porque não têm coragem de tomar uma atitude? Quantas pessoas estão com a sua vida travada porque não têm coragem de tomar uma atitude? Noemi tomou uma atitude. Ela falou, eu vou voltar. Eu vou retomar o meu caminho em direção à minha terra. No versículo 7 diz, pelo que saiu do lugar onde estivera, então ela pensou em fazer isso, né? Ela se levantou e saiu, versículo 7, saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Aí entra o versículo 8, disse Noemi às suas 2 noras, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Então nós encontramos aqui no versículo 6 e 7, Noemi tomando a atitude de voltar, e ela vem, a princípio, com as suas 2 noras. Só que, de repente, Noemi resolve liberar as suas 2 noras. Ela vem, né, com esse propósito de retornar, e a princípio as suas 2 noras estavam dispostas a ir junto com ela, mas aí de repente aqui no versículo 8 ela fala assim, não, peraí, quem tem que voltar sou eu. Eu estou voltando para a minha terra. Vocês não, vocês são daqui, vocês são moabitas. Vocês estão na terra de vocês. Eu vejo aqui um senso de justiça, de equilíbrio por parte dessa mulher extraordinário. Noemi estava sofrendo, mas Noemi não manipulou as meninas para seguir a ela. Noemi não se escorou nelas.
Pelo contrário, Noemi falou, olha, eu preciso voltar. Eu preciso tomar uma atitude, mas vocês não. Vocês estão na terra de vocês. Vocês podem ficar aqui. Eu vou voltar para a minha terra. Nós estamos falando de uma mulher, gente, idosa, abatida pelas perdas, uma mulher totalmente só, que certamente iria correr muitos riscos na sua caminhada. Uma mulher só, imagine uma mulher só caminhando por desertos, por estradas, sendo sujeita a assaltos, sendo sujeita a algum ato de covardia. Era uma mulher só, mas ela, no seu senso de justiça, ela diz, não é justo colocar vocês nesse sacrifício. Vocês estão no lugar de vocês, vocês podem ficar aqui, eu vou retornar para a minha terra. E que Deus abençoe vocês, que Deus faça frutificar vocês. Mas o lugar de vocês é aqui. Noemi entendia que ela não deveria interferir no destino das meninas, das mulheres que eram as suas noras. E aí no versículo 14, nós já temos aqui um desfecho, né, onde o texto diz, então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Nós já temos aqui um desfecho, né, onde uma dessas noras acaba desistindo de caminhar com Noemi e apenas Ruth fica, né? Orfa resolveu ficar. Mas eu acho que é interessante ler para vocês aqui o contexto, que é os versículos 9 até o versículo 13, para você entender esse 14. Olha o que diz aqui o versículo 9 até o versículo 13. Porque o comentarista colocou aqui até o versículo 8, né? E no versículo 8 você tem aqui Noemi falando com as duas jovens, as noras, para ficarem. Agora, mas veja o que acontece a partir do versículo 9. Noemi fala assim, o Senhor vos vê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as elas, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Então vocês observem que a princípio Orfa e Ruth queriam seguir Noemi, custe o que custar. A princípio elas estavam dispostas a seguir, uma, quem sabe, motivando a outra, e as duas estavam dispostas a caminhar. No versículo 11, Noemi traz uma mensagem para elas, uma segunda mensagem. Noemi fala assim, ó, porém Noemi disse, tornai minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda que tivesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ias por eles, sem tomar de marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então, nós encontramos aqui nesses versículos, eu acho que é importante a gente citar esses textos aqui que nós lemos, porque nós encontramos aqui uma luta entre essas mulheres. Nós encontramos aqui uma luta, onde as jovens, né, porque eram mais jovens, claro, do que Noemi, com certeza, as noras, Ruth e Orfa, elas relutaram. Nós temos aqui, a partir do versículo 9, essas mulheres relutando, elas não queriam abandonar Noemi. Mas Noemi colocou os argumentos para convencê-las. No versículo 8, ela manda as meninas voltarem. Nós lemos aqui também. No versículo 11, ela diz, vocês têm que voltar porque eu não tenho mais filhos. Vocês não têm futuro comigo. Comigo vocês não têm mais casamento, vocês vão voltar comigo por quê? Aqui na terra de vocês podem se casar de novo. Indo comigo, vocês não têm mais como construir novas famílias.
Como é que vocês vão comigo? Não tem porquê. Vocês não terão perspectiva de vida, você não tem futuro garantido caminhando comigo. Aí, mais à frente, o outro argumento que Noemi coloca: estou velha, não posso oferecer família a vocês, filhos a vocês. Então, Noemi está dizendo, não tenho como dar outros maridos para vocês. Eu não posso mais ter filhos, já estou velha, além de viúva. Não tem como. E um outro argumento que ela coloca aqui: a presença das meninas na concepção de Noemi trazia sofrimento para ela também. As meninas estavam sofrendo e ela também sofreria ao ver o sofrimento das meninas. Olha o que ela diz, Noemi fala no versículo 13. Olha o que ela fala: esperá-los-ias até que viesse a ser grandes? Deter-vos-ias por eles sem tomar de marido? Não, filhas minhas. Que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então ela está dizendo o seguinte: eu estou sofrendo, só que vocês estão sofrendo, vão sofrer por causa de mim, e aí o meu sofrimento vai ser maior ainda, porque eu estarei sofrendo por mim e vou sofrer ao ver o sofrimento de vocês também. Vocês estão entendendo? Essa mulher, a Noemi, era uma mulher extraordinária. Que sentimento que essa mulher tinha. Que amor que essa mulher tinha. Que equilíbrio essa mulher tinha. No meio dessa situação toda, ela ainda pensava, se preocupava com o bem-estar das suas noras. Ela se preocupava com o futuro delas. Tanto se preocupava que ela recomendava que elas não a seguissem. Não seguisse ela, Noemi. Porque Noemi dizia a ela: eu não tenho o que oferecer para vocês mais. Acabou, não tem futuro comigo. Vocês caminhando comigo não tem futuro, não tem perspectivas, vocês não têm garantias nenhuma, então melhor vocês ficarem aqui. Esses argumentos trazidos aqui por Noemi, no versículo 8, versículo 11, versículo 12, versículo 13, acabou convencendo a órfã. Acabou convencendo a órfã. E aí vem o versículo 14. Órfã amava Noemi. Órfã amava. Nós observamos aqui pelo texto bíblico que Noemi se dava muito bem com as suas noras. Só que os argumentos de Noemi convenceram a Órfã. Aí temos o versículo 14 que diz: então levantaram a sua voz, todas as três choraram, tornaram a chorar, e Órfã beijou a sua sogra. Beijou para se despedir. Só que no versículo 14, o finalzinho diz: porém, Ruth se apegou a ela. Havia uma diferença. Havia algo mais em Ruth. Havia algo especial em Ruth. Não é que Órfã seja ruim. Não significa que Órfã era uma mulher ruim. Só que Ruth, ela alcançou algo que Órfã não alcançou. Ruth viu algo que Órfã não viu. Ruth experimentou algo especial que Órfã certamente não experimentou. Porque toda a questão colocada por Noemi girava em torno do seguinte: volta para sua família, volta para a sua cultura, para o seu povo, volta para o seu Deus. Volta para as suas raízes. Então aqui nós temos questões culturais, familiar e espirituais também. Porque Noemi cita, inclusive, a questão dos deuses. Volta para os seus deuses. Só que Ruth, a Bíblia diz que, ao contrário de Órfã, que foi convencida pelos argumentos de Noemi e foi embora, a Bíblia diz que Ruth se apegou a Noemi. Se agarrou a Noemi. E por que ela fez isso? Porque Ruth tinha algo a mais. Ruth tinha algo diferenciado em relação a Órfã. E nós vamos descobrir aqui através dos demais versículos. Olha o que diz o versículo 15. Pelo que disse, no caso Ruth, fala para Noemi: eis que voltou, no caso Noemi falando para Ruth aqui, versículo 15. Pelo que disse, eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada.
Lembra que eu falei para vocês que toda essa questão aqui de voltar para a sua origem, que no caso Noemi ofereceu a essas meninas, as duas noras, essa proposta de voltar às suas origens significava voltar no sentido cultural, familiar e também espiritual, porque Noemi fala que volta, a sua cunhada já voltou, então você também deve voltar ao seu povo e aos seus deuses. Só que no versículo 16, nós encontramos uma mulher transformada, uma mulher com uma visão espiritual, uma mulher que nessa convivência com a sua sogra descobriu o verdadeiro Deus, aprendeu a servir o verdadeiro Deus. E isso fica claro nas colocações de Ruth, quando ela diz aqui, ó, disse porém Ruth, não me insiste, ou seja, não insista para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde que tu fores, irei eu. Que declaração linda! Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. Agora ela fecha o versículo 16. O teu Deus é o meu Deus. Que coisa linda. Isso aqui é mais do que uma declaração de fidelidade a Ruth, a Noemi, mais do que uma declaração de lealdade a Noemi. A Ruth está dizendo aqui que ela tinha muitos motivos para acompanhar a Noemi. Ela não queria abandonar a Noemi, não queria abandonar a Deus, ao Deus de Noemi. Ela se coloca aqui como uma mulher que estava completamente contextualizada com a vida de fé da sua sogra Ruth. Da sua sogra Noemi. A Ruth se coloca aqui como uma mulher que está devidamente contextualizada com a fé da sua sogra Noemi. Ruth, ela se coloca dessa forma. Então ela diz aqui, ó, o teu Deus é o meu Deus. No versículo 17, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. O que Ruth está dizendo aqui? Ela está dizendo assim, minha sogra, eu estou contigo para o que der e vier. Eu te amo, eu amo o teu Deus, eu quero estar junto contigo, custe o que custar. Se você morrer no meio do caminho, eu estou junto com você. Eu vou te seguir até o fim, custe o que custar. Ela coloca aqui de uma forma poética, né? Me faça assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Que amor lindo, que amor glorioso, que amor especial tinha essa mulher no seu coração. A Ruth fala de uma forma comovente que ela seria leal, obediente, seria dedicada à sua sogra por resto da vida, custe o que custar. Isso aqui é muito lindo. Nós vimos aqui uma comprovação de uma amizade verdadeira, sincera. Uma comprovação de uma fidelidade que foi provada e foi aprovada em um momento muito crítico da vida dessas mulheres. Realmente o que nós temos aqui nos serve de referência, de exemplo. Me faz lembrar aqui Provérbios capítulo 17, versículo 17, que está aí até na revista também esse versículo, que diz assim, ó, em todo tempo amo um amigo, na angústia nasce um irmão. Nós vimos aqui, no meio dessa situação caótica vivenciada por Noemi, a evidência de um amor, de um carinho, de uma amizade verdadeira, sincera. Porque Ruth tinha toda a oportunidade de deixar a Noemi, mas ela se posicionou como uma leal amiga, companheira.
da sua sogra e se colocou à disposição, né, para o que der e vier. No versículo 18 nós temos aqui, vendo ela, ou seja, vendo Noemi, vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Versículo 19, assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam, não é esta Noemi? Então, finalmente Noemi foi convencida por Ruth e aceitou a companhia de Ruth. Caminharam quilômetros e quilômetros e chegaram finalmente a Belém. Aquelas duas mulheres venceram todo tipo de adversidade pelo caminho e ao chegar, né, em Belém, logo, né, o povo tomou conhecimento da história de superação da Noemi, que saiu da sua terra com seu marido, com seus 2 filhos, e agora volta com uma estrangeira, volta com uma mulher moabita, que o povo de Israel até então não conhecia. Mas ao chegar lá, Ruth já foi bem recebida, porque chegando Noemi e chegando Ruth junto, também foi do conhecimento de todos o que Ruth havia feito pela sua sogra, né? Foi do conhecimento de todos a nobreza, a atitude nobre que Ruth teve para com a sua sogra, se colocando à disposição a ponto de correr risco da sua própria vida, colocou em xeque o seu futuro e fez tudo isso por amor e gratidão à sua sogra Noemi, que, claro, com certeza, foi uma sogra que conseguiu transmitir amor, respeito e muita amizade para com as suas noras, né? E agora Noemi desfruta, né, de ter esse amor todo, dessa conduta tão carinhosa para com a sua nora. Agora ela desfruta disso porque a sua nora, a Ruth, ela se coloca à disposição de cuidar da sua sogra por resto da vida. Então o que você encontra aqui na relação entre Noemi e Ruth? Cumplicidade, mutualidade. Evidente que Ruth fez isso porque ela recebeu o amor de Noemi. Quando Noemi ainda tinha os seus filhos e estava ali superando a morte do seu marido, Noemi transmitiu amor, transmitiu afeto para Ruth. Com certeza transmitiu também conhecimento sobre o Deus de Israel, porque senão Ruth não se converteria ao Deus de Israel. Gente, eu acho tão lindo, tão especial o fato de que Ruth tinha tudo para não seguir Noemi. Ruth só viu Noemi retroceder. Ruth só viu Noemi sofrer. O que Ruth pensou quando ela resolveu seguir o Deus de Israel, mesmo sabendo de toda a dor que Noemi estava passando? Certamente, apesar de todas as perdas que Noemi tinha e as suas lamentações, Noemi não culpava a Deus. Noemi não responsabilizava a Deus por tudo que estava acontecendo. Não. Ela reconhecia que estava sofrendo, mas certamente na forma dela falar de Deus para Ruth, Noemi, ela foi uma mulher que soube mostrar o quanto o Deus de Israel era bondoso, misericordioso, o quanto o Deus de Israel ele era maravilhoso para cuidar de nós quando tudo está bem, mas cuida de nós também quando tudo parece que está dando errado. E o Deus de Israel não deixa de ser Deus. Eu vejo que Noemi deu um grande testemunho para Ruth a respeito de Deus. Porque mesmo Ruth vendo Noemi sofrendo tanto, ela não abriu mão de não só
está com Noemi, mas Ruth não abriu mão também de estar servindo ao Deus de Noemi. Isso mostra que Noemi, mesmo com tanto sofrimento, ela deu bom testemunho do Deus de Israel. Será que nós estamos fazendo isso? Dando bom testemunho de Deus nas horas difíceis? Nas horas de aperto, nas horas de perdas? Será que nós estamos sabendo honrar o nome de Deus e dar um bom testemunho de Deus nessas horas? Ou será que nós só sabemos dar bom testemunho de Deus quando tudo está bem? Noemi ganhou uma alma, ganhou Ruth para Deus, ganhou Ruth para o reino de Deus, mesmo sofrendo perdas terríveis. Isso mostra que, mesmo nos momentos de dores de perda, nós podemos alcançar almas para o reino de Deus, desde que nós sejamos fiéis nesses momentos também, fiéis ao Senhor. Bom, a nossa lição está dividida aqui, o pastor Silas Queiroz, dividiu a lição em 3 partes. No primeiro tópico ele fala sobre a proposta de Noemi, primeiro subtópico, uma crise em família. Segundo subtópico, tirando força da fraqueza. Terceiro subtópico, sem manipulação emocional. Já falamos um pouquinho sobre isso, No segundo tópico da lição, na segunda parte, o comentarista fala sobre a convicção amorosa de Ruth. Então ele fala sobre, número 1, uma amizade provada e aprovada. Número 2, amizade na adversidade. Foi isso que aconteceu aqui, a relação entre Ruth e Noemi. Terceiro subtópico, um amor prático. Ruth amava Noemi e provou isso através da sua atitude. Terceiro tópico da lição, nós temos a convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Aqui no terceiro tópico nós temos a demonstração de que Ruth havia se convertido ao Deus de Israel através do testemunho de Noemi. Porque o texto fala aqui, primeiro subtópico, uma fé fervorosa. Segundo subtópico, uma fé que inspira. Terceiro subtópico, sensibilidade sob liderança. Bom, temos aqui, na história de hoje, na passagem bíblica que nós estudamos aqui, a saída de Noemi das terras de Moabe, sendo acompanhada pela sua amiga nora Ruth, que acompanhou a nossa querida irmã Noemi até o retorno à sua terra. Temos aqui, no meio dessa crise toda, no meio de tantas perdas que Noemi teve, ela teve um conforto de Deus, um consolo, que foi a amizade, o companheirismo da sua nora. Deus sempre vai preparar alguém para estar ao seu lado nos momentos mais difíceis. Esteja certo. Deus sempre vai preparar alguém para ser amigo de verdade a você, com você, para ser leal a você nos momentos mais difíceis. O Senhor nunca nos abandona. Ele sempre estará conosco e sempre vai enviar alguém para, nos momentos mais dolorosos, recebermos uma palavra e sermos ajudados nas nossas aflições, nas nossas dores. Pode crer nisto. Agora, é muito importante que nós entendamos também que o que houve entre Noemi e Ruth foi uma reciprocidade, uma mutualidade. Um amor que existia nos corações dessas mulheres e que somou de tal forma que elas foram abençoadas e através delas uma nação foi abençoada. Através delas nós também fomos abençoados, porque através delas tivemos a continuidade da linhagem, da árvore genealógica que deu origem a Davi e principalmente que deu origem a Jesus, nosso Salvador. Eu espero que vocês tenham gostado desse comentário. Compartilhe, por gentileza, este vídeo para que outras pessoas possam ter acesso. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.